Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha ele aí, Gabriel Andrés está comigo, sexta-feira importante, véspera de um Flamengo e Vasco, está mexendo com a cidade do Rio de Janeiro, não é verdade, Andrés? Com certeza, clássico dos milhões é sempre clássico dos milhões e ainda mais decisivo, valendo vaga na final, muita coisa em jogo e com certeza a gente vai falar muito sobre isso, especialmente pelo lado vascaíno, com algumas possíveis mudanças em relação ao time que jogou a primeira partida. Já que ele vai falar do Vasco, eu vou trazer o provável Flamengo, que o Marcos Coelho me passou as informações para a gente deixar você muito bem informado a respeito desse clássico. Está com cerca de 40 mil ingressos já vendidos até a tarde desta sexta-feira. Mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, paga nada não, e dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. Vai chegando no vídeo, vai dando joinha e recomenda também o nosso trabalho para outras pessoas. É super importante você dar essa força para a gente. Combinado? Então, depois dela, a vinheta, a gente chega. Roda a vinheta! Então vamos falar do grande clássico de amanhã, 17h45 deste sábado, entre Flamengo e Vasco. Agora o mando é do Flamengo. O primeiro jogo lá no Newton Santos, o mando era do Vasco da Gama e cerca de 40 mil ingressos vendidos. E a expectativa de quantos mil para você? Acredito que na casa dos 60 mil, acho que vai ficar mais ou menos por aí. Vai lotar? Acho que vai, acho que vai. Já tinha vendido quantos até essa tarde de sexta? 40. 40, né? Vai dar isso aí mais ou menos. Acho que passado o carnaval, agora a tendência é a gente ter realmente um público maior. É lógico que a vantagem grande do Flamengo, né? Porque tem a vantagem já do empate na soma dos placares e já ganhou por 1-0. Então, para o Vasco a missão é mais complicada, mas eu acho que depois da vitória em cima do Nova Iguaçu, o torcedor do Vasco se animou de novo. Acho que a gente vai ter um bom público no Maracanã esse sábado, sim. Porque o que aconteceu na quarta-feira? Foi um Vasco totalmente diferente daquele Vasco de domingo, né? Que entrou pilhado contra o Flamengo. O próprio Fábio Carilli falou na entrevista coletiva, e eu concordo plenamente. O Vasco tomou 5 cartões amarelos no Clássico. 4 só no primeiro tempo. É muita coisa, né? É um jogo que foi muito pilhado, né? Primeiro tempo ele foi mais brigado do que jogado. E o Vasco teve 2 boas oportunidades de fazer o gol, uma com o Jair e uma com o Ryan. O Léo Ortiz salvou em cima da linha, o Jair bateu para fora. Mas o jogo ele foi muito brigado desde o primeiro minuto. Enfim, chegadas mais duras. Acho que foi até uma tentativa do Vasco de tentar desestabilizar um pouco o Flamengo, o que no primeiro tempo não vou dizer que deu certo, mas também não deu muito errado, porque o Flamengo não conseguiu chegar com perigo como o Vasco. Mas é aquela coisa, clássico a gente sabe que define no detalhe e depois o Flamengo venceu. Então acredito já que para esse jogo desse sábado o Vasco deve ter um meio termo entre o time que jogou a primeira partida da semifinal e o jogo contra o Nova Iguaçu. Não vai ser nem uma coisa e nem outra, mas vai ser vamos dizer, um meio do caminho. Nem um time com 3 volantes e nem um time com um volante só. Você acha que ele vai proteger um pouco mais ali? Como que você formaria esse meio? Ele jogou no meio de semana com Hugo Moura, Paulinho, Coutinho e Nuno Moreira. Eu, se fosse o técnico, eu acho que é aquela coisa do perdido por 1, perdido por 1000. É claro que o 6-1 ainda tem ecos muito grandes em São Januário, todo mundo morre de medo de tomar uma goleada daquela de novo. Só que é o seguinte, o Vasco ele está numa sinuca em que ele tem que ganhar de qualquer maneira, e não pode ser uma vitória simples. Uma vitória de 1-0, com aquele gol de sorte, o Aranha falou outra coisa. Mas aquele gol espírita, vamos dizer assim, já não resolve. Não pode ser só um gol espírita, tem que ser 2. Então, se é difícil fazer um gol espírita, você imagina fazer 2. Então, para fazer 2, você tem que jogar, você tem que se expor, você tem que ir para cima de alguma maneira. E como é que você faz isso se jogar todo aberto contra o Flamengo? Muita gente diz que é suicídio. Então, você precisa achar
um meio termo. Acho que o Carille vai nesse sentido. Eu jogaria para frente de qualquer maneira, mas o Carille, ao que tudo indica, ele não vai nem com um volante só e nem com 3. Acredito que ele vem com 2 volantes, ele promove a volta do Jair, que foi o que ele ensaiou no jogo passado, junto com o Hugo Moura no meio-campo. Aí a grande indefinição é se ele começa com o Paulinho no meio-campo, junto com o Coutinho, ou com o Nuno Moreira para formar um ataque um pouco mais agudo. Quer dizer, com o Coutinho à frente do meio-campo, o Nuno Moreira trabalhando junto com ele pela esquerda. Isso deu certo no jogo passado. E aí o Ryan e o Verratti no ataque. Você tem menos gente para marcar, mas não adianta querer ficar só marcando, porque o 0-0 não adianta e 1-0 a favor também não adianta. Então a obrigação é jogar para frente para conseguir a classificação. Penso que o Carille vai trabalhar mais ou menos nesse sentido, Wellington. A gente aqui está como se fosse o técnico do Vasco, está formando aqui o time. Enquanto você falava, eu fui raciocinando em cima do que você disse e vou perguntar para o Andresso, né? E para você também, pode deixar aí nos seus comentários. Eu escalaria o time do Vasco assim, fica à vontade. Ele pode escalar o Hugo Moura, Jair, Paulinho e Coutinho, junto com o Verratti e mais o Nuno Moreira, tirando o Ryan? Pode ser uma possibilidade também. Essa também pode ser uma opção. Eu acho difícil que ele tire o Ryan, porque ele tem confiado muito no futebol do Ryan. E o Ryan, ele tem, e eu tenho percebido isso, a gente percebe isso da beira do gramado. O Verratti está sendo uma espécie de tutor do Ryan. Porque o Verratti ele tem o dobro da idade do Ryan. O Verratti tem 36, o Ryan tem 18. E o Ryan, apesar dele ter passado muito tempo jogado aberto, ele é um jogador com características de atuar por dentro. Não como necessariamente um centroavante igual o Verratti, mas como isso e um segundo atacante. É um jogador que tem mais capacidade física, embora ainda tenha que melhorar na finalização, mas a gente tem que lembrar que ele é muito jovem. Então é um jogador que ele está aprendendo muito com o Ryan e vai sendo lapidado para conseguir... Com o Verratti. Junto com o Verratti. O Verratti tem dado muitas dicas para ele, está sempre muito próximo a ele, está atuando realmente como um tutor, como um paizão mesmo para o Ryan, pela característica ofensiva e pelo jeito de jogar. Então eu acho que para que essa evolução, esse trabalho de crescimento técnico e até cognitivo do Ryan em campo nessa posição, para não interromper isso, eu acho difícil que o Carille tire o Ryan. Então, ele pode sim, de repente, ou deixar o Nuno Moreira no banco para entrar depois, apesar de que ele jogou muito bem, ou então colocá-lo, mas acho difícil que ele tire o Ryan. Amanhã, faltando 1 hora para o jogo, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, né? Então, agora falar do Flamengo, porque pelo lado do técnico Felipe Luiz, ele pode escalar Rossi no gol, Wesley, que momento excepcional do Wesley, Léo Ortiz. O Danilo foi poupado do primeiro jogo, mas ele pode... Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O Alexander deve ficar no banco junto com o Juninho, inclusive, que não participaram do primeiro jogo. O Eric Pulgar, Gerson, aí mais uma dúvida, De La Cruz ou Luiz Araújo, e de Arrascaeta, Bruno Henrique Plata, ou Plata e Bruno Henrique, fechando aí essa escalação do Flamengo. Você acredita que ele vai jogar com um 4-4-2 ou com um 4-3-3? Eu acho que o Felipe vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Eu acho que ele vai procurar um 4-4-2, embora eu acho que ele vai usar um 4-4-2, porque esse é um esquema que dá muita liberdade ao Wesley, que vem sendo nos últimos jogos o que desequilibra, é o que vem jogando melhor. E acho que o Vasco só vai ter alguma chance se realmente conseguir parar o Wesley. É engraçado a gente falar isso hoje em dia de um jogador de defesa, né? Qual que é o jogador que vai desequilibrar? É o atacante, é o ponta, é o meia? Não, é um lateral direito. O pessoal, 30 anos atrás, não ia entender nada. Pô, o que vocês estão falando? Lateral direito? O primeiro lateral a atravessar a linha do meio de campo foi o Nilton Santos. Pois é, mas o fato de a gente ter um jogador hoje que atuando na lateral, tudo bem que ele joga bem agudo, né? Mas ele não é útil só do meio para frente.
Ele é um jogador, o Wesley, que ele atua com muita qualidade em qualquer setor do campo, seja em qualquer faixa do campo, né? Seja na defesa, no meio, no ataque. Ele produz muito bem e tem desequilibrado. Acho que isso também é um pouco sintomático em relação ao que o futebol brasileiro disputado aqui se tornou, para você ter um jogador dessa posição desequilibrando, né? E concordando com o que você está falando do Wesley, ele foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez. E se der uma oportunidade a ele e ele jogar o que joga no Flamengo, ele chega para ficar. Eu também acho. A dificuldade é essa, porque a gente sabe que o Brasil é uma coisa, o Flamengo é outra. No Flamengo, o Felipe Luiz jogou com ele, conhece ele, sabe muito bem a natureza do jogador. Tudo bem que o Dorival também conhece, mas a gente sabe que seleção são outros jogadores, são outras características, outras funções, né? No Flamengo ele manda e desmanda. Na seleção ele está chegando agora. Então, é claro que todos nós gostaríamos, só para deixar bem claro, que o Wesley jogasse na seleção e que qualquer jogador que arrebenta no seu clube jogasse na seleção, mesmo que joga no clube. Mas a gente sabe que é uma outra atmosfera, um outro clima, outra pressão, é menos tempo que você tem para trabalhar. No Flamengo você faz 2 jogos por semana, você tem uma rotina, uma sequência maior de jogos. Você treina praticamente todos os dias. Você treina todo dia, com aqueles companheiros, você conhece eles muito bem. Na seleção, querendo ou não, são 2 jogos a cada 2 meses. Então, o lastro ele é muito maior e, nesse caso, é ruim. Mas eu acho que o Wesley, pela qualidade dele, realmente a convocação é muito justa e acho que vai ser um fiel da balança para esse jogo de amanhã. O Vasco, por sua vez, vai precisar ter muito cuidado com ele, mas a gente tem que lembrar sempre. Acho que se pensar muito em tentar não tomar a sacolada, que eu acho que é uma coisa que é totalmente relativa. Mas clássico você não tem como prever uma sacolada, uma goleada. Ela acontece naturalmente. Pois é, porque às vezes muito torcedor bota pilha e aí o pessoal acaba acreditando. Como dizia o nosso saudoso Washington Rodrigues, saudosa memória, futebol pode acontecer de tudo, inclusive pode não acontecer nada. Então, se ficar só nessa da possibilidade, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, tem que lembrar que o Vasco tem 90 minutos para fazer 2 gols e não tomar nenhum. Se ficar pensando muito no tempo da Lua, se ficar pensando muito na morte da Bezerra, o tempo vai passar, não vai arrumar nada e vai ficar mais um ano sem chegar na final. Lembrando, o Vasco não chega a uma final há 7 anos, não ganha um Carioca há 9, e 9 também é um número de jogos no confronto direto em que não ganha do Flamengo. A última vitória foi no dia 5 de março de 23. Acabou de fazer 2 anos. E uma vitória simples para o Vasco não basta. Ai, André, você está sendo portador de mais notícias? Nada disso. Mas é só para que o torcedor entenda o peso e a responsabilidade que o Vasco tem nesse clássico deste sábado e que vai ser importante sim ganhar, mas não vai ser qualquer vitória. Pênaltis não existem. Vitória por 1 gol não basta. Tem que vencer por 2 gols. Muito bem. Aí, então, nosso Gabriel Andresso. Gente, a Conmebol informou que a Copa Sul-Americana, o Vasco está no pote 2, no sorteio que vai acontecer no dia 17. E do pote 1 tem Galo, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro, que serão cabeças de chave. Pote 2 está o Vasco, pote 4 está o Vitória. E na Libertadores o Botafogo vai ser cabeça de chave e o Flamengo também será um desses cabeças de chaves na Libertadores da América. Comente aí, deixe a sua escalação tanto do Flamengo quanto a do Vasco. A torcida rubro-negra participa aí com a gente, por que não? Nosso canal é democrático e o torcedor ele tem essa licença poética para escalar quem ele quiser. É claro. É aquela coisa que nem a música. Na torcida são milhões de treinadores. Lá em campo, lá na beira do campo é só um. E aí é ele quem define. Mas o torcedor, esse aí, é claro, ele tem sempre essa... como você disse, essa licença para poder escalar o time que quer e dar a sua opinião também, obviamente, como preconiza o YouTube, como é que se fala? Como ferramenta, né, para integrar as pessoas. Eu acho que é fundamental que todo mundo possa dar a sua opinião, mas, volto a dizer, não deve sair disso. Acho muito difícil que o Carille escale 3 volantes como ele escalou no jogo passado.
Porque o pessoal fala, o Paulinho é volante ou é meia. Para mim ele é um meia. Ele joga mais recuado, mas ele é um meia. No outro jogo ele não fez isso. No outro jogo ele colocou Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho, com o Coutinho à frente. Então foi claramente um esquema com 3 volantes, o que ele não deve fazer amanhã. Mas o que o torcedor, neste sábado, mas enfim, o que o torcedor escolher tem a sua opinião e tem o direito de dá-la também. Deixa aí, deixa o seu nome, deixa o nome da sua cidade e a sua escalação. Comente o que você quiser, fique à vontade. A democracia do nosso canal é isso aí. Deixa eu agradecer as pessoas que eu encontro na rua, né, e vem falar comigo do nosso trabalho aqui. Eu agradeço demais, vocês não sabem como eu sou grato, como o Andresso é grato, que o André já está virando sócio aqui do canal, igual o Del Aranha. Eu sempre convido e eu sempre o convidei e ele nunca recusou o convite. Então, de coração, obrigado. Eu que agradeço e não dá para recusar o convite, né? Junto com você, com esse público incrível. E é sempre bom, né? A gente poder bater um papo, poder falar de futebol, poder falar de Vasco da Gama. E é isso. Como disse o Wellington, se inscreva, curta, compartilhe. É sempre bom ter também o seu feedback positivo, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão. Vale para ele, vale para mim, vale para toda a equipe aqui da Super Rádio Tupi. E obrigado. Agradeço também esse carinho de todos. Nem Jesus Cristo agradou, fica tranquilo aí que faz parte da vida. E Santo Agostinho já dizia que toda unanimidade é burra. Então, e vovó Iracema, que já não está mais entre nós, dizia, meu neto, se todos gostassem do azul, que seria do amarelo, do vermelho, do verde. Então, isso faz parte. Por isso nós temos vascaínos, nós temos rubro-negros, nós temos tricolores, nós temos alvinegros. E se quiser deixar, a gente vai falar dos times do Brasil afora. Tá certo? Comente aí, se inscreva. Wellington Campos FC. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, esse cara bom de bola aqui, o Andresso, Gabriel Andresso. E esse amigo de vocês, o Wellington Campos.